Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é o número 196, capítulo 14, 15, a Gênese. Aqui agora nós vamos tratar de um tema que chama dupla vista. Só que se nós pararmos para analisar aqui, nós teríamos que recorrer ao livro dos Espíritos, ao livro dos Médios, e há muitos outros livros espíritos, ou muitos livros espíritas, para compreendermos, para entendermos de fato o que significa dupla vista. Porque conforme aqui encontra-se descrito, nós não vamos assim esmiuçar muito, porque o livro A Gênese, ele ainda está um pouquinho grande, e vó porque quer terminar esse livro, né? A Gênese, para começar isso aqui. Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. É um livro atualíssimo. Mas não é por isso. Poderíamos sim relatar muitos casos de dupla vista, como por exemplo João Evangelista era portador da faculdade de dupla vista, tanto é que ele se desdobrava indo a determinados lugares e lá presenciando aquelas cenas todas usando o termo do futuro. Tanto é que João Evangelista, eu vou usar esse termo para ficar fácil. João Evangelista, ele conseguiu prever nitidamente como se diz, a prisão de mais de 2 bilhões de espíritos pelos agentes siderais antes que nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, não, volto, porque aí nosso Senhor Jesus Cristo já tinha até desencarnado, tá vendo? A gente ia raciocinar. Mas ele conseguiu prever muitos acontecimentos futuros aqui na Terra. Muitas catástrofes, muitas revoluções. Então é isso aqui que eu estou dizendo, não é dupla vista, não é previsão, não é nada. Mas os benfeitores espirituais, eles já nos disseram que os anos, mais difíceis aqui na nossa existência física vão ser o ano de 2025 e 2026. Vamos dizer 2025 até 2027. Vai acontecer muitas catástrofes aqui na Terra, gente. Você vai me dizer assim, você pode me dizer assim, catástrofes em que sentido? Tsunami, terremoto, maremoto, tufão. A natureza, ela vai se revoltar contra o ser humano? Preste bem atenção, com todo respeito. Num livro que se chama-se Há 2000 anos, me esqueço a página,
tem um dado momento em que Lívia, depois que deixa o corpo físico e é levado para um plano mais elevado, junto com todos aqueles que foram mortos nos circos de Roma, Jesus ali aparece. E além de consolá-los, esclarece-os de que chegará um momento aqui na terra que a própria terra ela expulsará, com outras palavras dele, a própria terra ela expulsará os seres humanos aqui desobedientes. A própria terra se revoltará contra os seres humanos, mas não é a própria terra. São os fluidos deletérios dos seres humanos que afeta as placas tectônicas, causando erupções vulcânicas, tsunamis, maremotos, terremotos e por aí em diante. Então, quem viver verá 2026 a 2027. Então você pode me dizer, mas isso é uma previsão. Não é previsão, é orientação que já recebemos e que estamos passando adiante. Previsão é outra coisa. Como dupla vista é outra coisa. Dupla vista eu tenho que me desdobrar e eu tenho que, como se fosse uma viagem no tempo, eu deparo com todas aquelas cenas reais, volto ao corpo físico, as relatos, tudo, e guardo aquilo ali. Depois, com o passar dos anos, tudo aquilo que eu vi, que relatei, que guardei, vai acontecendo, né? Como muitos outros seres aqui na Terra. Agora, esses pais de santos por aí são todos charlatões, mistificadores. Eles não têm dupla vista nenhuma. São charlatões, mistificadores no corpo físico. Você pode dizer que isso é julgamento. Não é julgamento, é estudo. Porque você sabe por que é estudo? Porque nós nos reformamos através da autoevangelização, da reforma íntima, da mudança de hábito e comportamento. Tem pessoas que pagam, eu conheço pessoas na minha vida, que paga R$ 1.500 para ser atendido por um pai de santo. Outras R$ 3.000. Outras pagam R$ 15.000 por uma consulta. Então Jesus nos ensinou que o que de graça nós recebemos, de graça nós temos que passar adiante. Então esses pais de santos, esses buenas dichas, são todos charlatões reencarnados, trabalhando, assessorados por charlatões da erraticidade, que estão ali vampirizando tanto ele quanto aquela pessoa que ali se encontra presente. Então, parece que perdi o fio da linhada. Não, vó, meu irmão, meu filho, chega. Tá bom, respeito. Então você vai conseguir entender que aqui no tema dupla vista nós não vamos aprender tanta coisa lá a respeito da dupla vista, porque você quer aprender um pouco mais a respeito de dupla vista, o livro certo não é a Gênese. O livro certo é o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Então digita no Google
Livro dos Espíritos, dupla vista. Você vai ter o capítulo todo. Aqui nós não temos. Você vai perceber. Aqui é uma anotação de São Mateus. Que também, vão me desculpar, até que me prove o contrário, essa passagem aqui também da entrada de Jesus em Jerusalém, para mim, para nós, né, vó? Bom, se a senhora falou para nós, meu filho, então eu também já creio em vó. Ó, entrada de Jesus em Jerusalém, dupla vista. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, perto do Monte das Oliveiras, né? Esse era um local onde as pessoas ali muito procuravam. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes. Então, olha só para você ver. Jesus e os discípulos chegaram a esta aldeia e Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando, encontrareis amarrada uma jumenta e um jumento, dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-me. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu a fim de que se cumprisse estas palavras do profeta. Dizei à filha de Sião: eis o teu rei, que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta e com o jumentinho da que esta sobre o jugo. Desculpa. Jumenta e com o jumentinho da que está sobre o jugo. Zacarias 9, 9 e 10. Está sobre o jugo? Será que isso também aconteceu? Ai, Luiz, credo. Mas será que aconteceu? Porque nós não vemos. À luz da doutrina dos Espíritos, nós não vemos sentido algum nesta passagem. É uma passagem totalmente insignificante à evolução do ser, insignificante aos desígnios de Deus trazido por Jesus. Até porque naquele dia é preciso entender que Jesus não podia muito aparecer, porque Jesus era considerado como um baderneiro, um forasteiro, um injusticeiro. Ele era considerado pelos ignorantes tudo que não presta.
Tanto é que os apóstolos temiam a sua prisão. Então, eu lhe faço essa pergunta. Esse momento que Jesus montou-se em um jumento e caminhou naquela trilha. Esse momento existiu? Você não acha que isso aí também é um símbolo? Porque todos os anos é um símbolo do catolicismo. Porque todos os anos os católicos, a maioria, enfeitam as ruas das cidades, olha só. E o mais interessante, se nós pararmos e analisarmos de acordo com a lógica, o Cristo que é o Cristo não se sentiu no direito de caminhar sobre aqueles tapetes. Por isso ele exigiu uma jumenta. Porque, se utilizando-se de uma jumenta, ele não pisava no tapete. Mas não é isso que acontece todos os anos. Todos os padres, eles caminham sobre aqueles desenhos que todo mundo constrói para que a procissão ali percorra. Então os padres são melhores do que Jesus. Os bispos, os papas são melhores, superiores. Eles teriam que andar de jumento. Mas eu confesso em dizer para você também, essa passagem também é apócrifa. Olha só, dizei à filha de Sião, eis o teu rei que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho da que está sobre o jugo. Zacarias. Os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhe ordenaram, e tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e fizeram montar. Descrito por São Mateus. Isso são símbolos da Igreja Católica, que de fato não ocorreu com nosso Senhor Jesus Cristo. E com todo respeito, cegos aqueles que têm olhos, mas que não enxergam. Com todo respeito, surdos aqueles que têm ouvidos, mas que não ouçam. Infelizmente, mudos aqueles que têm as cordas vocais, mas que por falta de raciocínio nada dizem. Agora você sabe por que esses assuntos são considerados polêmicos?
não são considerados polêmicos. Mas você sabe por que são considerados polêmicos? Porque ao tratar desse assunto, você bate de frente com 64,5% da população. E aqueles teus amigos da onça, que são teus amigos quando você está com a carteira cheia de garopa. Quando te ouve dizendo isso, olha lá, ó, ficou doido. Está obsidiado. Está maluco. Mas é porque as pessoas fixam a mente na mitologia da Terra e não se preocupam com os desígnios de Deus, que significa imutáveis. E você sempre creu que isso tudo fosse verdade, né? Continue crendo. Nós não estamos aqui para dizer que é verdade ou que é mentira, mas trabalhe o teu raciocínio, porque são símbolos do catolicismo. Beijo de Judas. Nós vamos tratar desse tema no próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos encerrar os vídeos de hoje, porque eu estou um pouco cansado, entendeu? Então, vamos deixar para outros dias, mas nós vamos gravar mais um vídeo.